Boa tarde, pessoal. Esse vídeo aqui é para contar um pouco da história e curiosidades da máfia italiana, da Cosa Nostra. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco sobre a iniciação na máfia. Os detalhes de uma cerimônia de iniciação na máfia foram guardados a sete chaves por décadas, né? Porém, no começo da década de 60, o depoimento de Joey Valati a uma subcomissão do Senado trouxe a máfia para debaixo dos holofotes. A descrição a seguir se refere à cerimônia conduzida pela máfia siciliana e pela maioria das famílias mafiosas norte-americanas, dependendo das circunstâncias, como uma iniciação feita na prisão ou uma rápida cerimônia em meio à disputa de gangues. Alguns detalhes podem ser diferentes. Bom, primeiro, o candidato a gangster simplesmente recebe uma ordem para se aprontar, né, ou se vestir. Em seguida, ele é levado para um local privado, onde ocupará lugar em uma longa mesa. E, bem, ao lado do chefão, né? Os outros mafiosos presentes unem as mãos e recitam juramentos e promessas da lealdade. Depois, o iniciado deve segurar um pedaço de papel, que é uma imagem de um santo, que eles colocam nas mãos, em chamas. Mas não dói nada, é só simbólico. E queima rápido. Em algumas famílias, o novo soldado fará dupla com um mafioso mais experiente que servirá de padrinho, alguém que o guiará na vida mafiosa. O iniciado deve então jurar lealdade por toda a vida à família e em seguida retirar-se uma gota de sangue do seu dedo indicador. No entanto, é preciso mais do que um juramento e uma gota de sangue para fazer parte da máfia, claro, lógico. Somente homens de ascendência italiana são admitidos. Em algumas famílias, é preciso ter pai e mãe italianos, ao passo que outras exigem apenas pai italiano. O futuro gangster ainda deve demonstrar que tem uma queda por dinheiro e fazer dinheiro, ou no mínimo disposição para cometer atos de violência se receber ordem para isso. Em geral, o criminoso deverá passar em um teste antes de ser considerado para a iniciação, o que, segundo rumores, envolve a participação de algum homicídio. É bem forte assim, desse jeito. Há um último obstáculo que alguns gangsters precisam vencer antes de se tornarem homens feitos: a comissão, que é a comissão do crime, a comissão da máfia. Nas décadas de 20 e 30, as famílias mafiosas dos Estados Unidos viviam quase constantemente em guerras umas com as outras, né? E era comum que elas recrutassem soldados às dúzias, de maneira que as famílias rivais não soubessem que eram inimigos. Os novos recrutas podiam facilmente se aproximar dos membros de outras famílias e assassiná-los. Para acabar com isso, a comissão da máfia passou a exigir que todas as famílias fizessem uma lista de seus potenciais membros para circular entre as demais famílias. Além de eliminar a questão dos membros desconhecidos, a medida também permitiu que os chefões riscassem candidatos envolvidos em problemas com as outras famílias. Se esses candidatos se tornassem homens feitos, desavenças pessoais poderiam acabar em violentas disputas entre as famílias. Então, para facilitar a vida dos chefes, eles acabavam fazendo isso em favor deles. Agora vou falar sobre umas curiosidades da máfia bem interessantes e legais aqui, que é as atividades mafiosas. Sobre as atividades mafiosas, como que era, o que fazia, curiosidades. O objetivo primordial da máfia é fazer dinheiro. As famílias se valem de diversas atividades para conseguir esse objetivo. Uma das mais comuns é também uma das mais simples, a extorsão. Extorquir é exigir dinheiro das pessoas por meio de algum tipo de ameaça. Os pedágios de proteção, chamando assim, da máfia são esquemas de extorsão. Na Itália chamava de pizzo. Eles dizem a um comerciante que este precisa pagar 209 dólares por semana para que possam protegê-lo de criminosos que poderão arrebentar a loja ou atentar contra sua família. Como eu conversei e falei sobre isso no outro vídeo anterior meu, insinuando que os próprios membros da máfia são esses criminosos. A máfia ganha dinheiro com praticamente todo tipo de atividade ilícita que existe. Produtos clandestinos são caros.
não pagam impostos e não estão sujeitos à mão reguladora do Estado. Os mafiosos já negociaram com tudo, da venda de álcool durante a lei seca até o tráfico de drogas, entorpecentes, prostituição e loterias clandestinas. Às vezes são arrombamentos e contrabando que geram receitas, mas os capos sabem que precisam desenvolver atividades de maior escala para assegurar o máximo de lucratividade. E por essa razão, eles assaltam caminhões e se apoderam de cargas inteiras de produtos roubados. Outro método utilizado pelos mafiosos consiste em subornar motoristas ou estivadores, os quais extraviam, né, caixotes e cargas que mais tarde vão parar nas mãos da máfia. Os produtos roubados podem ser de aparelhagem de som e roupas femininas, e era um dos itens favoritos do poderoso chefão John Gotti no início da carreira dele, o Dapper Don, que era chamado, né? Que era o chefão da máfia da família dos Estados Unidos, Gambino, que, que foi o que complicou e traiu a máfia, deu um maior problema para a máfia, porque ele gostava de se aparecer e mostrar para todo mundo que ele era mafioso mesmo. Ele não se preocupava com isso, quebrava várias regras da máfia, causando a sua queda. Um dos mais conhecidos esquemas mafiosos consistia na infiltração em sindicato dos trabalhadores. Acredita-se que durante várias décadas todo o grande empreendimento de construção civil na cidade de Nova York era controlado pela máfia. Os mafiosos subornavam ou ameaçavam líderes sindicais para conseguir uma parcela do negócio sempre que um sindicato ficava com uma obra de construção. Ou então eles próprios trilhavam caminho até a liderança do sindicato. Uma vez que tivesse firmado as garras em um sindicato, a máfia podia controlar todo aquele setor econômico. Os mafiosos poderiam fazer com que os operários diminuíssem o ritmo de trabalho ou suspendessem uma obra se os empreiteiros ou incorporadores não pagassem o que eles exigiam. Isso sem falar do acesso que tinham aos gigantescos fundos de pensão dos sindicatos. Houve um momento em que a máfia poderia ter causado a paralisação total da construção civil, né, e do transporte de cargas nos Estados Unidos. Os últimos 20 anos, porém, têm sido marcados por um combate em linha dura em larga escala do governo federal contra as conexões entre a máfia e os sindicatos. Bom, essa é uma das outras histórias que eu acabei de contar, bem legal, as curiosidades interessantes também, para quem gosta e se interessa por assuntos da máfia. Agora eu quero contar um pouco da história dela. Agora vamos falar sobre a história. A atual estrutura da máfia levou séculos para se desenvolver. Tudo começou na ilha da Sicília. Apesar de existirem grandes facções criminosas organizadas em outras partes da Itália, é a máfia siciliana que normalmente é considerada a mãe de todas as outras organizações mafiosas. Vários fatores singulares contribuíram para o desenvolvimento do crime organizado na Sicília. A ilha está localizada em ponto estratégico e de fácil acesso no mar Mediterrâneo. Por essa razão, a Sicília foi palco de inúmeras invasões, conquistas e ocupação por forças inimigas. Esses fatos levaram a um descrédito generalizado nas autoridades centrais e nos sistemas legais codificados. A família substituiu o Estado como o centro da vida siciliana e as disputas passaram a ser resolvidas por meio de um sistema em que as punições eram aplicadas além dos limites da lei. No século XIX, o sistema feudal europeu finalmente entrou em colapso na Sicília. Sem a presença de um governo ou autoridade concretos, a situação na ilha logo degenerou para um estado de desrespeito à lei. Certos proprietários de terras, né, e outros homens poderosos começaram a ganhar renome e, com o tempo, passaram a ser vistos como líderes locais. Esses eram conhecidos como capos. Os capos usavam seu poder para cobrar tributos dos fazendeiros sob sua autoridade, exatamente como os senhores feudais faziam na época, né, e fazem. Sua autoridade era exercida com ameaças de violência, ou seja, pelo medo. As práticas criminosas dos capos jamais eram comunicadas nem mesmo por suas vítimas, devido ao temor de represálias.
Bom, e esse foi o princípio da máfia siciliana. Foi assim que foi começando. Bom, por hoje é só isso que eu tenho para conversar, para falar. Obrigado por escutar. Quem gostou aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Esse não é um canal mesmo, é um canal criado aí, mas vai ter um canal só sobre isso novamente e vai ter um nome legal e tudo mais, mas daí eu aviso. Bom, valeu pessoal, obrigado aí, até mais.